Ellie é uma garota bastante exótica e que gostava de fazer brincadeiras perturbadoras com a sua irmã, Laura. Na verdade, essas brincadeiras que a Ellie fazia eram um ritual de sangue. Ellie maltratava a Laura, mas sempre presenteava a Laura com um doce. Quando a Ellie maltratava a Laura, as pessoas pensavam que era a mãe delas, a Marie, quem maltratava a Laura. Mas você já sabe que quem maltratava a Laura de verdade era a Ellie. Um dia, a Marie flagrou a Ellie maltratando a Laura. Daí a Marie acabou separando as garotas e deixando a Ellie sozinha, trancada no quarto, de castigo. Minutos depois, a Ellie começou a passar mal e ela pediu socorro para a mãe dela ou para qualquer pessoa, mas ninguém ouviu a Ellie. A Ellie, que estava ficando sem ar, pegou o celular para pedir uma emergência, mas acabou ficando mal de vez e começou a morrer dali mesmo. A questão é que dali mesmo o espírito da Ellie estava disposto a fazer uma vingança e devemos lembrar que a Ellie era uma garotinha perturbada da mente. A Ellie iria matar todos aqueles que faziam parte da lista de contatos do celular que ela utilizou para chamar a emergência. A Ellie acabou provocando um incêndio no hospital onde a Marie trabalhava e a Laura estava lá, mas ela, a Laura, conseguiu sair com vida. Os bombeiros resgataram a Laurel e tentavam se comunicar com ela, mas a Laura não respondia nada, lembrando que a Ellie iria matar todos que estavam na lista de contatos daquele celular. Havia uma defunta que era irmã do detetive Jack, e essa irmã do detetive Jack recebeu uma ligação da Marie, e por isso que a irmã do detetive Jack estava morta. O espírito da Ellie matou ela. O detetive Jack vê um doce duro e vermelho que estava dentro da boca da sua irmã morta, e isso atraiu bastante a curiosidade do Jack. Lembrando que a irmã do Jack morreu de maneira misteriosa. Shelley estava em sua linda e confortável casa, e ela fazia parte dos contatos da irmã do Jack. Portanto, a Ellie estava prestes a matar a Shelley. Shelley recebe uma ligação suspeita e logo depois a mesma vê um movimento estranho na lagoa da casa dela, mas algo acaba puxando a Shelley para a morte. Depois disso, nem o gato foi liberado, pois o espírito também matou o gato. E dali mesmo surgiu o doce vermelho. Shelley havia entrado em contato com a Lea. A Lea, que foi para o enterro da Shelley, estava abalada e contava sua experiência para a Beth. Ela estava contando para a Beth que não havia motivos para a Shelley morrer de maneira misteriosa. De repente, o celular da Len faz um barulho. Alguém estava ligando para a Len, e o toque de chamada da Len era um toque que ela desconhecia. O estranho é que aquele dia era sexta-feira e o celular dizia que era segunda-feira e tinha um horário diferente. A Len atende o celular e ela ouve barulhos estranhos. Era como se alguém estivesse morrendo. A Len entrega seu celular para a Beth e a Beth também ouve. Na verdade, aquele som era o som da Len morrendo. Dali mesmo, a Len estava apavorada. A Len estava tendo sensações estranhas durante o dia a dia. Durante uma aula da faculdade, a Len começa a passar por situações estranhas. Ela começa a ver coisas bastante nojentas. Ela tem visões. A Beth começa a perceber que a Len estava diferente. Era noite de segunda-feira. A Len termina de estudar na biblioteca e ela vai para casa. Len entra em contato com a Beth e começa a falar sobre suas experiências ruins, e durante a ligação, Len presencia situações paranormais e isso lhe deixa apavorada. Beth corre para se encontrar com a Len. A questão é que a morte conspira para que a Len morra, e realmente a Len é morta quando atropelada por um trem. A Beth também vê situações estranhas depois da morte da Len. Veja que a perícia retira um doce da boca da Len durante as investigações. As pessoas que conheciam a Len se reúnem na casa da Beth para saber do ocorrido. A Taylor fala sobre uma suposta maldição que envolvia uma ligação telefônica, do qual a pessoa que atendia a ligação telefônica ouvia
a sua morte, e a ligação mostrava o dia e a hora da morte de quem atendeu essa ligação. Isso deixa o Brian apavorado. Ele nem queria ouvir os detalhes daquela conversa da Taylor. O Brian também presencia situações estranhas. Ele sente que será o próximo a morrer. Ele também ouviu a morte dele. Brian sai daquela casa de maneira suspeita e durante o caminho ele também vê situações sinistras. A Beth segue o Brian e ela tenta conversar com ele. O Brian entrega o celular dele para a Beth. É assim que a Beth descobre que o Brian também recebeu uma ligação do qual essa mesma ligação mostrava o som do Brian morrendo e essa ligação mostrava que o Brian estava prestes a morrer em poucos minutos daquele momento. O Brian apenas tenta ignorar e fingir que nada daquilo era real. A questão é que ele esquece o celular dele. A Beth chama o Brian para ele buscar o celular dele. O Brian prontamente vai em direção a Beth e dali mesmo o Brian fala as últimas palavras das quais a ligação mostrou que ele iria falar. E assim um acidente acontece e o Brian se torna vítima desse acidente. O Brian morre ali mesmo, levando a Beth ao desespero. E um doce vermelho sai da boca do Brian. A Beth vai na delegacia falar com o como o Brian, o seu amigo Brian, morreu. E o detetive Jack estava ali. O detetive Jack fica impressionado como a história da Beth era parecida com algo que ele viu na boca da irmã dele. A polícia dá um descrédito, mas o Jack dá crédito para a Beth e ele entrega o seu contato para ela, já que ele viu uma situação parecida com que a Beth viveu. Durante a noite, a Beth chega em sua moradia. Ela tem lembranças ruins sobre a mãe dela, já que a mãe dela maltratava ela. Depois a Beth ouve barulho e ela acaba encontrando a Taylor. A Taylor estava nos contatos do Brian e a própria Taylor sentia que ela seria a próxima a morrer. A Beth, que agora entende que aquilo tudo era uma maldição, pega o celular da Taylor, desliga e retira a bateria do celular da Taylor. Beth também retira a bateria do celular dela na esperança de nenhum fantasma entrar em contato com ela nem com a Taylor. Durante o sono da Beth, o celular começa a tocar. A Beth se aproxima do celular e a Taylor estava ali também, pois ela ouviu o toque de chamada. Beth pega o celular dela, mas o celular dela estava desligado, portanto, era o celular da Taylor e o celular da Taylor estava fazendo chamadas, mesmo que estivesse sem baterias. Daí a Taylor atende e ela ouve a morte dela, lembrando que o celular mostrava a data e o horário da morte da Taylor. Agora a Taylor deveria se cuidar para não ser morta. Taylor incentiva os amigos dela a retirar o número deles do celular dela, e cada um dos amigos da Taylor retira seus números de lá do celular dela, até que chega a Beth e pega o celular da Taylor e retira a Taylor daquela roda de amigos. Beth e Taylor tentam cancelar o serviço daquele celular, mas era inviável e por isso elas decidem quebrar o celular. Quando a Beth e Taylor estão se aproximando da casa delas, um homem que era apresentador de TV estava oferecendo ajuda a Taylor, já que ele teve conhecimento de uma maldição proveniente de ligações telefônicas. Esse homem era o Ted Summers, e ele apresentava um programa de TV que tinha como tema casos sobrenaturais. O Ted entrega um celular para a Taylor descrever como as situações paranormais aconteceram. A Beth puxa a Taylor recusando a ajuda do Ted, e é assim que o celular do Ted começa a tocar, e isso chama a atenção do Ted. É assim que o Ted ouve o som da morte da Taylor. E isso chama a atenção dele. A Beth bate a porta na cara do Ted. A Taylor sentia que ela poderia receber ajuda, mas a Beth incentiva a Taylor a não dar atenção para aquele apresentador de TV. O detetive Jack estava refletindo sobre a estranha morte da irmã dele, e é assim que ele recebe a ligação da Beth. Era a Beth que pedia ajuda. No dia seguinte, a Beth vê uma carta da Taylor, do qual a Taylor disse que foi para a casa da mãe dela, o que era mentira. Taylor foi para a proposta do Ted. Bem, agora a Beth e o detetive Jack se encontram e é por esse motivo que eles começam a investigar sobre essa maldição.
Tanto o Jack quanto a Beth sabem que eles deverão aprender que quem foram as primeiras pessoas que fizeram ligação e assim iniciou o ciclo de morte. Eles chegam à conclusão de que a Marie foi a primeira a ligar e que a partir da ligação da Marie, várias situações de mortes se desencadearam. Eles vão para a casa da Marie e começam a checar a casa. O detetive Jack vê um disco que mostrava as gravações de acontecimentos daquela casa. Aquelas gravações de vídeo ficavam naquela casa e se tratava da babá eletrônica. As imagens eram limitadas e o detetive Jack simplesmente tentava entender onde o dispositivo ficava. Ele teria que achar essa babá eletrônica para ter acesso a mais imagens. Devido à limitação das imagens, o Jack e a Beth têm o plano de verificar a lista de mortos relacionados às situações sinistras. É assim que ambos descobrem que a pequena Laurel era vítima de maus tratos e, ao que tudo indicava, era Marie quem maltratava a Laurel. Claro que, na verdade, era Ellie quem maltratava a Laurel, e eles não sabiam disso. Ao mesmo tempo, a Beth vê pela televisão que a sua amiga Taylor é quem seria a próxima participante de um exorcismo, e esse programa era do Ted. E lá vai a Beth atrás da Taylor. Durante a sessão de exorcismo, a Taylor fica passando por experiências estranhas, e lá estava o pastor tentando fazer exorcismo com o celular, que mostrava a morte da Taylor. Tudo dá errado. A Taylor vê a morte se aproximando dela e dali mesmo a Taylor morre. Ela morre na frente da Beth e do Jack enquanto eles tentaram se aproximar dela. E uma bolinha de doce sai da boca da Taylor enquanto ela já estava morta. A polícia continua a dar descrédito de que casos sobrenaturais resultavam na morte das pessoas. E lá estava o Jack para dar todo o apoio para a Beth, que estava triste. A Beth revela que ela recebeu a ligação sobrenatural e por isso os dias de vida dela estavam contados. O Jack também ouve a ligação que mostrava os últimos momentos de vida da Beth. Ele apenas joga o celular no aquário. O detetive Jack dá todo o apoio para a Beth e ele faz escolta a ela, visto que ela está marcada para morrer. É durante esses momentos que a Beth revela que ela vivia péssimos momentos com a mãe dela. Inclusive, a mãe da Beth matou o pai da Beth. Bem, o Jack recebe uma ligação dos colegas dele e da polícia, e esses colegas do Jack informam sobre a Laurel, que era a garotinha que era maltratada. Laurel havia sido adotada depois do desaparecimento da Marie. Lá vai o Jack e a Beth conhecer a Laurel. A mãe adotiva da Laurel apresenta a Laurel para o Jack e para a Beth. A Laurel não respondia a nenhum deles ali. Ela ficava calada, principalmente quando o Jack perguntava sobre a Marie. O Jack queria saber onde a Marie, mãe da Laurel, estava, mas a Laurel não respondia nada. Momentos depois, a Laurel aperta o ursinho dela e esse ursinho toca a música que era a mesma música que aparecia em todas as chamadas telefônicas da morte. A Beth tem medo de morrer e ela começa a perguntar a Laurel sobre a Marie. A Beth está bastante desesperada e ela fica furiosa por não ter resposta. Beth sai daquela casa e ela decide investigar o incêndio do hospital onde a Marie trabalhava, já que havia indícios de que os problemas começaram de lá. O Jack reluta, mas no fim ele acha essa uma boa ideia e ele entrega um celular para a Beth. A Beth vai numa biblioteca saber sobre o incêndio. Aos poucos a Beth fica sabendo de toda a história. A Beth vai beber uma água e daí ela presencia fenômenos bizarros. Ela sabia que a hora da morte dela estava chegando. Logo depois a Beth até encontra um médico que fez parte do hospital que explodiu e o médico dá detalhes sobre os últimos acontecimentos daquele hospital. A Laurel e a Marie. A Beth suspeita que a Marie possa estar dentro daquele hospital que agora estava abandonado, e ela até relata isso para o Jack, e finalmente a Beth chega no hospital abandonado, lembrando que esse hospital foi aquele que havia sofrido uma explosão. A Beth começa a procurar Marie dentro daquele hospital, e o Jack estava a caminho do hospital. É claro que a Beth fica apreensiva e atenciosa, ela estava com medo do que estava por vir, e por isso a Beth começa a presenciar situações sinistras, é claro, e os fantasmas começam a atacar a Beth. Entretanto, a Beth consegue escapar e de
repente ela se encontra com o Jack. O Jack e a Beth se juntam para sair dali, mas a Beth continua a ser atacada. Alguma força sobrenatural ataca o Jack, fazendo o Jack ficar inconsciente. Agora a Beth estava sozinha e o celular estava fazendo a ligação da morte. A Beth entra num esconderijo e é dali que a Beth vê a Marie. Marie estava toda deformada e foi a Marie quem salvou a Beth da morte. Foi exatamente a Marie que estava deformada. O Jack, que agora voltou a ficar consciente, procura a Beth e finalmente encontra a Beth. A Beth estava bem e livre da morte. No lado de fora, a Beth fala que ela foi salva pela Marie e ela compreende que não faz sentido que seja a Marie quem estivesse matando as pessoas por meio da maldição das ligações telefônicas. Tudo estava bem, mas a polícia encontrou um telefone que estava nas mãos da Beth. A polícia leva esse telefone consigo. O Jack leva a Beth para casa. A Beth estava bem. A Beth e o Jack se despedem, visto que a Beth estava sã e salva. Jack vai na casa da Laurel e dá informações sobre a Marie, mãe da Laurel. A Laurel estava dormindo. E quem recebe essas informações era a mãe adotiva da Laurel. Daí, o Jack vê uma pintura e por meio daquela pintura ele entende que se tratava do urso da Laurel. Jack vai lá e pega o ursinho sem que a Laurel veja. O Jack checa aquele ursinho e ele vê que aquele ursinho tinha uma câmera que filmava o quarto da Laurel na casa onde a Laurel morava antes. É assim que o Jack descobre que a irmã da Laurel era quem feria a Laurel. Ele vê o vídeo que revelava tudo o que aconteceu. O Jack assiste essas filmagens que mostravam o último dia de vida da Ellie. E ele vê que foi a Ellie quem foi a primeira a fazer as ligações, que por sua vez resultaram nas mortes de todos os contatos de celulares de pessoas interligadas ao celular. Era o espírito da Ellie que quem estava matando geral. E a Laurel aparece para o Jack e ela fala que a Ellie sempre dava doces para ela, mesmo que a própria Ellie fizesse maus tratos para com ela. Lembra que eu falei que a polícia estava com o celular da Beth? Pois é, a polícia ouve o toque de celular macabro e a polícia atende esse toque. E a própria polícia ouve o som da Beth morrendo. A polícia fala isso para o Jack e o Jack deseja ir para a casa da Beth. Daí a Beth está de boa na casa dela e o espírito da Ellie estava ali. Beth continuava a examinar a casa dela até que alguém toca a campainha. A Beth vai abrir a porta, pois era o Jack quem estava ali. O Jack entra na casa e avisa que foi a Ellie quem foi a primeira a fazer a ligação que resultou na morte das pessoas. Alguém bate bem forte na porta da Beth. E é o Jack quem vai ver quem estava batendo. Alguém bate bem forte na porta da Beth, mas quando o Jack se aproxima da porta, ele é morto. Isso leva a Beth ao desespero e fenômenos sobrenaturais acontecem na casa da Beth. O espírito da Ellie finalmente aparece e faz movimentos bizarros. Quando a Ellie estava preparada para matar a Beth, eis que a Marie, mãe da Ellie, derrota a Ellie, fazendo o espírito da Ellie evaporar e ir para o celular. A Beth fica aliviada enquanto a Marie desaparece. Quando a Beth se levanta, ela mesma acaba vendo que o Jack, que estava morto, agora estava começando a mexer no celular e fazendo ligações para as pessoas. Na verdade, era Ellie quem estava fazendo aquilo e não Jack. Portanto, um ciclo de mortes estava prestes a acontecer e as vítimas seriam as pessoas que estavam na lista de contatos telefônicos do Jack. E assim a história acaba.